Ficamos muito felizes com a presença de cada um aqui. Tem pessoal da coordenação, direção, professores, Juliana Moraes, que vai falar com a gente pela Escola da Inteligência, pais, né? Sejam todos muito bem-vindos. Nos últimos anos, esse evento, né, do Encontro da Família sempre era um evento muito aguardado, né, por todos do colégio, porque era um tempo da gente estar juntos, né, tá conversando, tá ouvindo, né, em grupo. Agora, esse ano, com as coisas todas diferentes como estão por causa da pandemia, a gente teve que cancelar muitos eventos e todos que a gente consegue modificar para online, a gente está buscando fazer isso. Então, com a alegria que a gente tem, né, os nossos encontros da família em 2020, né, mesmo em tempos de pandemia, de isolamento como a gente está. Então, é bom a gente também estar juntos, tela a tela, mas a gente está juntos. Também, na quinta-feira passada, a gente teve um primeiro encontro, que a gente está fazendo esse encontro por segmento. Então, quinta-feira passada foi com o pessoal da educação infantil, hoje com os anos iniciais, amanhã com o fundamental, anos finais, até o nono ano, e na sexta-feira com os pais do ensino médio. Então, assim, a gente consegue conversar mais especificamente sobre o desenvolvimento, né, em cada faixa etária, né, que é bastante diferente, né, em cada idade. Tá? Na quinta passada eu comentei também, né, que sei que é algo que está se falando muito na mídia hoje em dia, e acredito que seja também, né, uma inquietação para todos, é a situação do retorno às aulas presenciais. Né? Eu começo dizendo, né, que a nossa percepção da escola é que as nossas aulas remotas estão indo bem. Né? Claro que o presencial é muito melhor. Né? Todo mundo está louco para voltar para o colégio, voltar para a sala de aula, ter aula, né, com toda a turma, com a professora, ter aquele momento, né, que a gente gosta tanto, né, de estar juntos ali na sala de aula. Mas, né, desde o final de março até agora, isso não está sendo possível por essa situação toda de saúde, né, de segurança, de saúde que a gente vem nos cuidando, nos precavendo. Para os anos iniciais, o governo do estado lançou todo um cronograma. Né? Então, anos iniciais tem possibilidade de voltar para as aulas presenciais, se eu não me engano, no final de outubro. Né? A prefeitura aqui de Pelotas ainda não se posicionou mais especificamente no programa, mas a conversa que eu tive com a prefeita, a intenção é não reiniciar as aulas, não permitir o reinício das aulas, enquanto a gente tiver a quantidade de casos novos todos os dias, né, que a gente está tendo hoje em Pelotas e região. E eu, assim como a equipe do colégio, a gente entende e concorda com essa ideia, né, que enquanto a gente tiver, né, com uma insegurança, né, no nosso em estar junto, né, é melhor a gente ficar, né, nesse formato remoto, né, com aulas domiciliares, atividades domiciliares, como a gente vem tendo até agora. Né? Então, assim que for possível, assim que a gente tiver tranquilidade, segurança para estar de volta, né, com aulas presenciais no colégio, nós vamos ir. Né? Mas tão logo seja viável na saúde. Né? Assim que o pessoal da saúde nos der sinal verde, né? nem vermelho e nem laranja, né? Tenha um sinal positivo aí de retorno, nós retornaremos. Não sabemos se vai ser agora, né, em outubro, em novembro, ou só no ano que vem. Né? Essa incerteza é algo que a pandemia trouxe. Né?
Lá em março, dia 19 de março, primeiro dia, né, das aulas remotas, nós imaginávamos ficar 2 semanas. Né? Estamos 6 meses. Então, a gente não consegue prever nada muito além de 2, 3 semanas para frente. E nas próximas 2, 3 semanas, com certeza, a gente continua, né, com aulas remotas. Né? Nosso final do trimestre é ali até 9 de outubro. Isso já está organizado, planejado, né? Então, o segundo trimestre indo até ali. Né? Então, a gente conseguiu crescer bastante no pedagógico, né? Na organização das aulas, e estamos ligando para as casas, espero que vocês tenham recebido pelo menos uma ligação do colégio, né, para ver como é que vocês estão e como é que está indo, né, todo esse processo de aulas em casa. Fiquem bem à vontade de mandar e-mail para a gente, de ligar para a gente, né, que a gente está aí para nos ajudar. Né? Colégio e família, nunca estivemos tão próximos como a gente está agora. Né? E é necessário pelo bem do melhor desenvolvimento das nossas crianças, que elas aprendam o máximo possível, né, dentro desse momento. E, né, a nossa percepção é que elas estão se desenvolvendo, estão aprendendo num ritmo muito bom. Né? Isso é um parabéns também que eu deixo aqui para todas as professoras que têm feito milagres aí, né, na reorganização do planejamento pedagógico para a gente conseguir, né, continuar tendo boas aulas mesmo, né, remotas, certo? Passo a palavra para a professora Juliana, que vai nos trazer agora essa palestra da Escola da Inteligência. Vamos todos aproveitar, então. E peço para que fiquem todos com o microfone desligado, né, para não atrapalhar, né, na apresentação. Uhum. Muito obrigada, diretor, né, é um prazer estar aqui com vocês. Então, como o diretor, né, já me apresentou, meu nome é Juliana, eu sou pedagoga, pós-graduanda em neuropsicopedagogia e atuo hoje, né, como consultora da Escola da Inteligência. É um prazer muito bom, enorme estar aqui com vocês, com essa escola tão querida, com vocês, pais, famílias, que estão buscando, né, a educação integral dos seus filhos, e que compreendem aí que o papel de vocês, quanto família, nessa responsabilidade, que é educar seres humanos emocionalmente saudáveis, né? Então, agradeço a presença de cada um de vocês aqui. E hoje a gente vai falar aí, né, da família quanto arquitetos da emoção. E para a gente iniciar esse nosso momento, eu queria propor aqui uma atividade, tá? Eu queria que vocês pensassem aí por um minutinho, fechassem os olhos, quem puder, e a gente vai pensar aí na pessoa mais importante da vida de vocês. Pensem aí quem é a pessoa mais importante da vida de vocês. Quem é essa pessoa, assim, que vocês não conseguem imaginar a vida de vocês sem ela? Essa pessoa que é um ser muito especial, muito poderoso na vida de vocês, que só traz coisas boas. Pensem aí, vão pensando. Quem é a primeira pessoa que vem à mente de vocês? Já conseguiram pensar? E eu vou tentar aqui adivinhar. Será que o meu poder de adivinhação está em dia? E que eu acho que a pessoa em que vocês pensaram foi em vocês mesmos? Será que foi? Sim? Não? Podem colocar aqui no chat, pessoal, coloquem aqui para mim, se vocês pensaram em vocês. Se pensaram, sim, não. Se não pensaram em vocês, em quem vocês pensaram? A Elaine colocou aqui que pensou na mãe, no marido. Em quem mais vocês pensaram? Na mãe, no filho, no filho. Deus. Normalmente a gente, né, tende a
a pensar nos nossos filhos, né, como a pessoa mais importante da nossa vida, e não está errado, né, na verdade, aqui só que eu trago como reflexão nessa dinâmica, quando a gente pensa na pessoa mais importante da nossa vida, eu queria que, antes da gente abordar, que vocês refletissem um pouquinho sobre quem é você. Vocês se conhecem? Vocês reconhecem a sua história, a sua trajetória, os seus projetos, os seus sonhos, as suas qualidades? Porque quando a gente entende que a gente não pode amar o outro profundamente, seja o filho, os pais, os parceiros, se primeiramente a gente não tem esse amor pela nossa própria vida, né, pela nossa própria história. E o ser humano, ele precisa se sentir valorizado, a gente precisa se sentir querido, né? E se essa valorização, ela não parte primeiramente da gente, a gente vai buscar ela numa via externa. E aí, geralmente, a gente projeta nas pessoas que estão à nossa volta, os nossos filhos, os nossos parceiros, as nossas expectativas, né? E isso, com o tempo, pode, né, trazer uma relação pesada, desgastada, e principalmente aumentar o nosso nível de frustração, porque o outro nem sempre corresponde com aquilo que a gente espera, não é verdade? Normalmente a gente acaba se frustrando. Então, pessoal, para a gente poder expandir as nossas fronteiras, e aqui hoje a gente vai falar primeiramente sobre a cidade da memória, né? A gente precisa buscar ressignificar, revitalizar algumas das nossas memórias, para que a gente possa educar e construir as melhores memórias dos nossos filhos, e para que eles sejam capazes aí de formar a sua cidade da memória de uma forma positiva, saudável, né, que eles possam adquirir aí ao longo da sua estrada autoestima, autonomia, maturidade emocional. E aí, para a gente entender sobre o que é isso que eu estou falando, sobre o que é cidade da memória, vou trazer, assim, brevemente um resumo, tá? O Dr. Augusto Cury, dentro da teoria da inteligência multifocal, que é a teoria que embasa os materiais da Escola da Inteligência, ele nos traz uma metáfora da cidade da memória, onde ele compara a estrutura que compõe a nossa mente à estrutura de uma cidade física, né? Então, bairros, casas, praças, e nessa relação, do mesmo jeito com que a gente se relaciona com a cidade física, com a cidade onde a gente mora, que a gente passa com mais frequência, diariamente, por determinadas ruas, visita com mais frequência algumas regiões, cuida ali do nosso espaço público, a gente também faz isso aí na nossa cidade da memória. Então, a gente acessa por meio do nosso eu, que é a nossa consciência crítica, algumas informações da memória com a qual a gente construiu ao longo da nossa vida. Algumas com mais ou menos frequência, o que faz com que a gente torne alguns pensamentos mais ou menos recorrentes. E o nosso pensamento, ao longo do que a gente constrói, né, ele, ao longo da nossa vida, a gente traz a nossa perspectiva perante a vida, perante o outro, nosso comportamento, né? Então, baseado nas nossas experiências de vida, a gente constrói essas memórias e ao longo da nossa existência, a gente forma agrupamento dessas memórias, que aqui a gente vai chamar de bairros. E os nossos bairros, então, ditam aí como a gente se comporta, né? Então, os bairros que a gente dá mais atenção, ele ganha mais espaço, né, no nosso território psíquico. E hoje a gente vai focar aqui um pouquinho mais no nosso bairro da reclamação. Será que a gente anda visitando aí muito o bairro da reclamação? O que vocês acham? Será que a gente passa muito aí pelo bairro da reclamação? Principalmente agora, nesse momento de pandemia, será que a gente não aumentou o nosso nível de reclamação? Então, para a gente refletir um pouquinho, só para a gente descontrair também, vou parar aqui um pouquinho e vou passar um videozinho para a gente refletir. Tinha...
vocês todos, né? Estou aqui cumprindo o isolamento, né? Opa, tudo bem. Bom, eu como vocês todos, né? Estou aqui cumprindo o isolamento, né? Um momento difícil, a gente está aí há semanas, meses, já deu um ano isso, será? Difícil, né? Tudo muito difícil, mas eu estou fazendo, graças a Deus, assim, do limão uma limonada, né? Fazendo a vida tá bem feliz, assim. Tem a questão da gente poder ficar com a família, né? Uma oportunidade única de unir todo mundo, ficar junto. A minha mulher, né, que é a Eleonora, a gente é casado há 14 anos já. E antes de tudo isso, a gente já estava até em processo de separação, muita briga, advogado. Aí veio o corona e a gente ficou isolado junto aqui, praticamente o dia inteiro, né? De manhã, de tarde, noite, madrugada, a gente tá, o apartamento é pequeno. Respirou aqui, eu tô vendo a cara dela, ela tá vendo a minha, a gente tá tendo a oportunidade de conversar bastante, né? Assim, botar todos os pingos nos is. Graças a Deus, estamos juntos aí. Tem os filhos também, né? Que eu tenho dois, né? Um de 2 anos, um de 4. É 24 horas por dia agora com a gente, né? Antes tinha aquela coisa de voltar do trabalho, você via o filho praticamente para dormir, né? Que não aproveitava a criança, né? Que agora a gente tá ali, ó. O mais novo, ele acorda 15 para 5 da manhã, assim, ele não gosta de ficar sozinho, né? Aí já puxa o cabelo do mais velho, puxa até cair da cama, é aquela briga gostosa de criança, né? Briga aqui, briga ali, acorda todo mundo, a Eleonora já sai gritando. Quando eu vejo, é 6 horas da manhã, eu já estou fazendo o café deles lá, né? E a gente fica junto, tem a escola que não tem mais também, tem a live da escola, tem um monte de atividade que tem que fazer em família agora, origami, é lindo, assim, que eu tô tão junto. E quebraram a tela do meu iPad, mas isso aí a gente recupera depois, eu acho que o Covid está trazendo essa oportunidade, né? Uma coisa que a gente não vai ter, olha, nunca mais, eu acho, né? Sim, nunca mais. Me escutam agora? Ah, é. E aí, pessoal? Alguém se identifica aí com as angústias deste pai em isolamento? Né? O que vocês acham? Sim? Não? Se identificam com esse momento? Ele fala ali, né, que ele está fazendo do limão uma limonada, mas a expressão corporal dele diz outra coisa, né? Ele está vendo, na verdade, ele não está conseguindo ver esse momento realmente como um momento bom, né? E às vezes a gente tem aí a reclamação inserida no nosso dia a dia de uma forma automática, né? E é que a gente não percebe às vezes que a gente está reclamando. Ou o quanto essa reclamação ela está afetando a nossa saúde mental. Né? Às vezes o volume de reclamação que a gente faz, ele sobrecarrega o nosso corpo, às vezes, fisicamente. Às vezes a gente vai ficando pesado. Deixa eu só voltar aqui para a nossa tela, para me apresentar aqui a minha tela para vocês de novo. Para vocês irem na minha linha de raciocínio. E aí, pessoal, para a gente pensar, né? Será que a gente sabe quantas vezes a gente reclama por dia? Será que alguém chuta aí quantas vezes a gente reclama por dia? Podem botar aqui no chat para mim.
Quantas vezes vocês acham que a gente reclama por dia? Ninguém tem um chute aí de quantas vezes será que a gente faz algumas reclamações? A gente costuma reclamar? A gente tem uma estatística, até está no livro do material aqui da família, nesse livrinho aqui vermelho, que é o livro do Fundamental 1. Na página 47, a gente apresenta ali uma estatística, que a gente costuma reclamar aí entre 15 a 30 vezes por dia, sem perceber. Será? Vocês concordam que a gente reclama, às vezes, sem perceber, e que talvez a gente esteja reclamando aí nesse número aí, de 15 a 30 vezes por dia? Talvez agora esteja mais intensificado, né? Porque quando a gente construiu o material e a gente trouxe estatísticas que a gente não estavam dentro dessa previsão de pandemia. Pode ser que a gente esteja, com certeza, reclamando mais. E quando a gente pensa na palavra reclamar, né, na estrutura propriamente dita da palavra, o né, de duas vezes, de duplicado, e o clamar, de protestar, né, de bradar. Então, quando a gente brada, né, quando a gente clama duas vezes. Então, a gente está protestando inúmeras vezes. E às vezes a gente faz isso, às vezes, só por hábito. Vocês já perceberam que às vezes a gente pode estar numa fila, né? Agora a gente não fica muito em fila, mas enfim. E aí a gente reclama do tempo, reclama que tá chovendo, reclama que tá frio, reclama que tá calor, só para às vezes puxar um assunto, enfim, né? E a gente não entende, não consegue compreender o quanto a reclamação faz parte desse nosso processo de vida e o quanto às vezes ele nos afeta, né? Então, mas a gente traz, ou então só assim, meu Deus, amanhã já é segunda, meu Deus, amanhã eu tenho que fazer tal coisa e eu não queria, né? Então, a gente começa a pensar, né, em quantas vezes a gente visita esse bairro da reclamação por dia. E pra gente, eu vou trazer aqui um exercício para vocês fazerem, a gente testar, e será que a gente está reclamando mais de que 30 vezes por dia? Esse exercício, a gente vai, né, colocar pulseirinhas, tipo essa aqui, até separei aqui, atilho, assim, de dinheiro, borrachinha de cabelo, enfim. A gente vai colocar num lado do braço, podemos colocar, vamos fazer um teste ali, colocar umas 30, e ao longo do dia, durante 24 horas, a gente vai, toda vez que a gente reclamar, pegar uma pulseirinha de um braço e passar para o outro. Toda vez que a gente reclamar, seja em pensamento, ou seja, verbalizando, a gente tira uma pulseirinha desse braço e passa para o outro. E aí a gente consegue contabilizar quantas vezes a gente reclamou nesse dia, né? Quantas vezes a gente só conseguiu fazer essa expressão. Vocês topam aí fazer esse exercício para perceber o quanto vocês estão reclamando aí no dia a dia? A gente botou aqui no nosso slide, aparece aí, estamos a reclamar, sem reclamar há 8 dias. Será que a gente consegue ficar tanto tempo sem reclamar? 8 dias é bastante, para não ter nenhuma reclamação, né? Eu acho que talvez a gente não consiga. E tudo bem, ok. Reclamar faz parte do nosso processo, porque a gente precisa externar, às vezes, as nossas insatisfações, né? Então, a gente vai ver aqui, ao longo da nossa conversa, qual é o papel da reclamação dentro do nosso contexto, né? Dentro de como a reclamação faz parte do nosso processo de vida e como que a gente lida com ela. E aí, para isso, a gente vai fazer aqui mais um exercício. Queria que vocês colocassem aqui no chat, família, que a família sempre pega no pé, né? E eu queria que vocês colocassem aqui no chat para mim, o que normalmente vocês fazem para pegar no pé da família? Qual é a reclamação mais corriqueira que acontece aí na família de vocês? Escrevam para mim aí no chat. Quais são as reclamações mais corriqueiras? A bagunça. O que mais?
Coisas fora do lugar, não apaga a luz, o que mais? O lixo para fora, comer fora do horário, as tarefas da escola. Celular. Brinquedos por toda a casa. Então, tem, né? E essas, com certeza, essas reclamações que vocês me colocaram aí, provavelmente, são reclamações do cotidiano, né? Elas acontecem várias vezes por dia, todos os dias, fazem parte aí já do cotidiano. Acertei? Estudar. Mas, aí eu trago aqui uma reflexão. As reclamações, as suas reclamações, quando vocês reclamam para o filho, para o marido, para a esposa, essas reclamações, elas promovem mudança? Quando a gente pega aí no pé dos filhos, como são as nossas reclamações? Como é que a gente costuma fazer essa reclamação? O que vocês acham? Ela promove mudança? Será que a minha reclamação é, pelo amor de Deus, tira essa bagunça do quarto, arruma esse quarto, menino? É assim? De que forma a gente costuma trazer essa reclamação? De que forma a gente verbaliza essa reclamação? De uma forma de boa, assim, ou a gente normalmente aumenta o tom de voz, gesticula, muda a fisionomia do corpo? Alguém colocou aqui, né? Quando é só reclamação, não, mas com conversa assim, né? Pelo amor de Deus, custa apagar a luz. E aí a gente dá uma entonada na voz, né? Normalmente a gente costuma fazer isso. E aí vocês podem até se perguntar, tá, Juliana, então eu não posso reclamar do meu filho. Não, né? Não é que a gente não possa reclamar, mas existem maneiras, né? E aí agora a gente vai discutir um pouco sobre os tipos de reclamação que existem e quais são os seus efeitos nas pessoas, né? Qual é o processo da reclamação. Então, a gente tem dois tipos de reclamação. A primeira reclamação é a reclamação instrumental, né? A reclamação instrumental, ela tem um papel direto de trazer a reclamação de uma forma mais branda. E junto com ela, a gente já traça alguns possíveis caminhos, né? Sem alterar tanto a voz. Então, por exemplo, a luz, ou a bagunça. Vamos trazer aqui o exemplo da bagunça. Tá bagunçado aquele quarto, e aí a gente vai dizer, né? Tentar manter o nosso tom de voz tranquilo, respira fundo e diz, poxa, né, filho, olha só, o quarto ainda tá bagunçado. O que foi que aconteceu? Por que tu não arrumou o teu quarto? Vem aqui então, vamos arrumar isso agora? Eu posso te ajudar, eu te ajudo agora, depois tu me ajuda em outra situação, né, eu ajudo a arrumar o teu quarto, depois tu me ajuda a guardar a louça, a fazer o jantar, né, e a gente tem aquela reclamação que a gente costuma normalmente fazer, que ela tenha só essa função catártica, né, só a descarga emocional, é a nossa reclamação expressiva, é a reclamação por si só, né? É quando eu só coloco para fora as minhas emoções, exclamo aquilo que está me incomodando, né? A minha raiva, a minha irritação diante de alguma coisa que me incomodou, e aí eu expresso isso para o outro, mas ela não traz, de fato, nenhuma mudança, né? Eu não faço bem nem para mim, nem para o outro que está recebendo, né? E aí, quais é que vocês mais costumam usar? Me tragam aí aqui no chat, né? Vocês usam mais a reclamação instrumental ou mais a reclamação expressiva? Me digam aí. As duas.
A expressiva. Instrumental, olha, legal. Já usei de tudo sem sucesso, alguém me disse aqui. Não, ó, a gente vai, né, insistir. Vou trazer aqui um exemplo, né, da reclamação instrumental, né, e a mãe ali lê o trabalho da filha que vai entregar na escola no dia seguinte, né, então, poxa, filha, esse trabalho não tá muito bom, né, vamos pensar em como a gente pode melhorar? O que você acha de a gente escrever um pouco mais sobre isso? Né, então, ela falou, né, verbalizou para a filha de que aquele trabalho podia ser melhor, né, então, que ela talvez não tenha dado o melhor de si, mas ela se colocou à disposição de ajudar, né, faz essa reflexão aí de que a gente pode sim melhorar em determinados pontos. Se a gente fosse fazer uma reclamação expressiva dessa mesma situação, a mãe lá diz, não, mas o que é isso, menina, que absurdo, esse trabalho tá péssimo, eu pago a escola e você, isso que você faz, né, então, quando a gente só verbaliza e só coloca para fora a nossa irritação, a gente não está levando, não está chegando a caminho nenhum, né? E aí a gente pode estar preso no que a gente vai chamar aqui na teoria da inteligência multifocal de na armadilha da reclamação. A gente está preso nessa armadilha que só nos encarcera, né? Às vezes a gente fica ali reclamando, dentro da TIM, da teoria da inteligência multifocal, as armadilhas da mente são aqueles padrões mentais que bloqueiam a nossa inteligência, né? Então, elas são baseadas nas nossas crenças, nós mesmos, né, naquilo que a gente viveu, vivenciou e carrega como crença limitante, né? E existem várias armadilhas mentais que elas são construídas, às vezes até inconscientemente, ao longo aí da nossa experiência quanto pessoa, né, e às vezes elas nos aprisionam aí no lugar que a gente deveria ser livre, que é na nossa mente. E assim, quando a gente utiliza a reclamação expressiva de forma excessiva, a gente pode estar preso nessa armadilha da reclamação expressiva, né, a gente não percebe que a gente está reclamando a maior parte do tempo apenas com o descarga emocional, e a gente não encontra a solução para aquilo que está nos incomodando, né. Vou dar um exemplo aqui de um colega. Ele usa barba, né, um rapaz, ele usa barba e ele morava com o pai. O pai sempre reclamava da barba dele, né, de uma forma bem expressiva, né, dizia, quando é que você vai tirar essa barba tá horrível, tem que tirar essa barba, e aí ele, toda vez que o pai dizia para ele que ele tinha que tirar a barba, mas ele ficava com a barba, né, o pai falava, às vezes com uma entonação, né, vinha sempre reclamando de forma expressiva sobre a barba do colega. E aí um dia, e ele nunca tirou a barba, e aí um dia eles conversando, né, de uma forma mais tranquila, num domingo, o pai começou a falar de que no tempo dele, a barba não era bem vista, né, pessoas que tinham barba, na constituição daquele pai, não era uma boa aparência, né, que as pessoas, para trabalharem, para serem bem vistas pela sociedade, precisavam estar bem barbeados. E ele tinha essa vivência de que ter barba era ruim. Então, toda vez que ele via o filho de barba, para ele incomodava, né? Então, ele reclamava, ele trazia essa expressão para fora. E aí eles começaram a conversar, e aí o pai conseguiu compreender que isso não, né, que nessa vivência, nessa experiência do filho, isso não fazia sentido, né, que para ele estava tudo bem, ele conseguia, né, no trabalho dele, era tranquilo ele ter barba. Então, às vezes, a gente reclama pelas nossas constituições do que é certo, né, e a gente, às vezes, não consegue entender ou ver pelo lado do nosso filho, da vivência em que ele está, na geração em que ele está, né, e, como eu disse anteriormente, isso não quer dizer que a gente precisa aceitar tudo que eles fazem, mas como a gente vai expressar e o quanto a gente consegue perceber o lado do nosso filho, da nossa criança, é que vai nos ajudar aí a construir uma fala mais assertiva, né, e aí, como a gente falou que tem as armadilhas da mente, em que a gente fica preso lá
né, encarcerado, né, assim como a nossa mente, ela é capaz de criar esse cadeado que nos aprisiona, ela também consegue ter a chave que nos liberta. E aqui a gente vai chamar também, dentro da teoria da inteligência multifocal, que são os nossos códigos da mente. Ela é a chave que talvez nos liberte de determinadas armadilhas que a gente construiu aí ao longo da nossa vida. E eu trago aqui, vou trazer para vocês dois códigos para esse libertação do código da reclamação, da armadilha da reclamação, que é o código da autocrítica, e o código da gratidão. Quando a gente consegue olhar para a gente e ter a autocrítica, e talvez quando a gente consegue fazer alguns exercícios para se perceber, para buscar esse autoconhecimento, a gente começa a desencarcerar um pouco das nossas crenças limitantes, né? Deixa eu só passar aqui para vocês. Então, quando a gente consegue fazer, por exemplo, o exercício que eu propus lá no início, de saber quantas vezes a gente reclama por dia, a gente está monitorando aí o nosso comportamento, né? A gente vai prestar atenção aí na quantidade de vezes que a gente se queixa, né? E a gente está promovendo o nosso autoconhecimento, né? Uma reflexão sobre as nossas qualidades, nossas dificuldades, os nossos erros, para a gente poder corrigir as rotas, né? Do que a gente está fazendo na nossa vida. Então, quando a gente utiliza o código da autocrítica, a gente reavalia as nossas ações e as nossas reações diante de determinadas situações, né? Quando a gente consegue aí, dentro da reclamação, identificar o que causou a vontade de reclamar. Por que realmente eu reclamei? A gente tenta encontrar soluções para aquele problema do quais a gente está se queixando, e a gente procura reclamar. Quando a gente consegue se perceber, identificar o que está causando a nossa reclamação, a gente vai reclamar com a pessoa certa, né, que realmente vai poder resolver a nossa reclamação. Dar um exemplo aqui para vocês sobre reclamar com a pessoa certa, ou identificar o que causou a nossa vontade de reclamar. Muitas vezes a gente passou um dia inteiro cansado, estressado, trabalhou bastante, e aí chega em casa e encontra uma bagunça. Nossa primeira reação é reclamar, né? A gente vai usar, provavelmente, a reclamação expressiva, talvez, nesse primeiro momento. Né? Vai xingar, vai brigar, mas será que eu estou brigando com aquela bagunça por causa da bagunça ou pelo meu dia estressante? O que vocês acham? Eu vou largar expressar essa minha insatisfação pela bagunça propriamente dita, ou pelo meu dia que talvez não tenha sido muito bom? O que vocês acham? Às vezes a gente vai acumulando algumas coisas ao longo do nosso dia, e aí a gente precisa de um motivo para reclamar, que talvez a gente não tenha reclamado ainda, não tenha reclamado para a pessoa, né, que a gente se desentendeu, não tenha dito para a pessoa com a qual eu me desentendi ao longo do meu dia as coisas que eu gostaria de ter dito, e eu vou despejar, às vezes, na pessoa que eu mais amo, nas pessoas que estão mais próximas, nas pessoas que me são mais queridas. O que vocês acham? Quando vocês passam por um dia, né, conturbado, em que vocês foram segurando as suas emoções, e aí vocês chegam em casa e tem um monte de bagunça do filho no quarto, ou a toalha molhada em cima da cama, ou o sapato no meio da sala, né? Às vezes isso acontece, às vezes a gente não consegue, e a gente acumula as nossas reclamações e acaba jogando essa nossa reclamação expressiva naqueles que a gente mais ama, nas pessoas que estão mais próximas, né? Porque a gente talvez se sinta um pouco mais à vontade, se sinta a liberdade de reclamar com aquele filho, com o meu parceiro, com uma pessoa que está mais próxima, e eu descarrego o meu dia naquela pessoa, usando aí a minha reclamação expressiva. Isso não quer dizer que está certo que o meu filho tenha deixado o quarto bagunçado. Isso não quer dizer que o sapato deveria estar lá no meio do caminho. Mas será que essa forma de eu chegar e descarregar é a melhor? Né? Aí a gente precisa ir repensar e refletir. A gente também vai falar aqui sobre o código da gratidão. Então, quando a gente volta aí o nosso olhar para as pequenas coisas que aconteceram no nosso dia,
a gente consegue aí ter um olhar, né? O Código da Gratidão, ela nos permite reconhecer esse lado positivo das nossas experiências difíceis, dos nossos momentos mais adversos. E elas criam mais janelas light, né? Mais memórias afetivas boas que nos iluminam na nossa memória do que as reclamações, né? E quando eu falo em gratidão, eu trago aqui o que vocês acham? Ser grato é a mesma coisa que ser agradecido? O que vocês acham? Me digam aí no chat. Ser grato é a mesma coisa que ser grato é a mesma coisa que ser agradecido? Sim, não, não. Quando a gente é agradecido, quando a pessoa é agradecida, ela agradece por algo que lhe fizeram, né? Por um fator. Quando a pessoa é grata, ela exerce uma gratidão ativa, mesmo que o outro não tenha feito nada, né? Mesmo que a situação não tenha sido aparentemente tão boa, né? Quando a gente exercita a gratidão, a gente passa menos tempo reclamando e mais tempo agradecendo pelas oportunidades que a gente tem, né? Então, quando a gente identifica e agradece as nossas conquistas do dia a dia e as pequenas conquistas mesmo, né? Quando a gente procura oportunidade nos desafios, então quando a gente consegue se reinventar nas nossas dificuldades, quando a gente percebe aquele exercício que a gente fez lá no começo de se perceber quem sou eu, então quando a gente reconhece as nossas potencialidades, reconhece as nossas forças, e é quando a gente consegue modificar o olhar e ver o lado bom de algumas situações, né? Então, a gente, usando esses dois códigos, a gente tem mais possibilidades de não ficar encarcerado aí na reclamação expressiva. Tudo certo até aqui, pessoal? Vocês concordam? Alguém quer colocar o seu ponto de vista? Acha que é isso aí? Tá fazendo sentido para vocês? Sim, não? Quem quiser abrir o microfone também, quiser contribuir, fiquem à vontade. Sim? Então, para a gente falar aí sobre o Código da Gratidão, eu vou compartilhar com vocês aqui de novo um videozinho, só um minutinho. Eu vou passar ele separado, na apresentação do PowerPoint ele fica muito pesado, ele fica travando na hora de passar. Só um minuto. I have something for you. What is it? I can open it. Something very special. Pull on this right here. Pull this one, yeah.
Thank you, Mama. What are you going to do with it? I am going to play with it. Oh. I found it! It's right here! This is my favorite. Conseguem me ouvir? Sim. Só voltar para minha tela. E aí, pessoal? Quem quiser abrir o microfone para me falar da sua percepção do vídeo, o que o vídeo trouxe para vocês, né, dela ficar tão grata pelo presente, que era um simples prendedor. Às vezes a gente, né, a gente espera grandes fatos grandiosos para a gente sentir gratidão, né, e às vezes as pequenas alegrias, as pequenas conquistas, né, nos trazem esse sentimento de gratidão, né, de ser grato efetivamente. Alguém quer fiquem à vontade. Eu amei a expressão dela quando ela fez como se fosse um presente maravilhoso. E era apenas um clipe, né? Era apenas um prendedor, mas para ela fazia muito sentido. Para ela foi maravilhoso, né? E eu estou aqui sentada te assistindo, e aí eu pedi para o meu filho, faz um chazinho ali para a mãe, filho. Aí ele foi lá, fez, e aí ele perguntou, quantas gotinhas eu boto de açúcar, mãe? Eu disse, pode botar 8. Aí quando ele veio, ele disse, mãe, eu acho que eu botei 10. Não tem problema, não tem problema, pode ser 10 gotinhas também. Mas como é gostoso, não precisa ser grandes coisas. Né? Exatamente, né? A gente precisa exercer nosso olhar para as pequenas coisas. E aí eu vou, né, para a gente praticar aqui o nosso código da gratidão, eu vou pedir para vocês pegarem uma folha, se vocês tiverem aí, se possível, uma caneta, que vocês façam 2 colunas. 2 colunas. Na primeira coluna, eu quero que vocês coloquem, que vocês pensem na semana de vocês, até o dia de hoje, né? A gente passou aí pelo feriado, um feriadão, e que vocês coloquem na primeira coluna, durante a semana, né, até o momento presente, o que vocês reclamaram? Quais foram as reclamações de vocês? Escrevam aí. Dá um minutinho aqui para vocês escreverem as reclamações. Qualquer reclamação, pessoal. Reclamou do tempo, se fez frio, se fez calor, qualquer reclamação. Todas as reclamações que vocês fizeram. Reclamação aí das situações que vocês me colocaram aí, da bagunça. Pois é, se a média é 15 a 30,
por dia tem bastante coisa. Depois que vocês escreverem a reclamação, eu vou pedir para que no outro lado da linha, na outra coluna, vocês escrevam aquilo que vocês agradeceram. Mas que vocês agradeceram de fato, não que vocês lembraram de agradecer agora, ao longo da semana. O que vocês de fato agradeceram? Não vale eu pensei agora, eu devia ter agradecido sobre tal coisa. Conseguiram terminar, pessoal? Queria que você, se alguém tiver vontade de abrir o microfone e compartilhar, se quiser escrever no chat. Qual lado da folha ficou mais cheio? O lado da reclamação ou o lado da gratidão? Empatou. Ó, a Miriam me disse que foi da gratidão. Reclamação. 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 Pois é, pessoal, a gente trouxe aqui, né, esse código, né, da mente, né, que é o código da gratidão, para que a gente possa sair um pouco desse bairro da reclamação. E tudo bem, às vezes a gente vai passar lá mesmo, né, a gente vai passar, mas o quanto a gente está cuidando desse bairro da reclamação, o quanto a gente está revitalizando ele, tirando os lixos para fora, né, mantendo o pátio limpo, e passando por ele, né? Não morando lá, naquele bairro cheio de entulho. E quando a gente pratica essa gratidão ativa, a gente exercita o nosso cérebro a pensar com gratidão. E a gente vai voltar o nosso olhar ao contemplar o belo, as pequenas coisas que acontecem na nossa vida e que nos dão menos razões para reclamar, né? Então, convido aqui vocês a fazerem aquele primeiro exercício que a gente falou lá, das pulseirinhas, para contar quantas vezes por dia a gente está reclamando, para a gente botar em prática o nosso código da autocrítica e se perceber quanto reclamante, né, e o que a gente pode fazer de fato para mudar. O autoconhecimento é muito importante nesse processo de caminhada. Então, a gente, quanto pai, quanto mãe, quanto adulto que está junto com essa criança em formação, a gente precisa perceber as nossas atitudes, porque a gente é reflexo, né? Os nossos filhos vão aprender com a gente. E, às vezes, essas pequenas reclamações que a gente faz durante o dia, da bagunça, enfim, a gente pode mudar a forma como hoje a gente descobriu aqui, né, a gente conversou, de que a gente pode mudar a forma como a gente usa a nossa reclamação, né, e a gente não, às vezes, para fugir da reclamação, e eu
Vocês podem me dizer aqui se isso é fato ou não. Às vezes, para fugir da reclamação, a gente acaba fazendo pelo filho. O que vocês acham? Eu não aguento mais reclamar desse menino que deixa essa mochila no meio do caminho, deixa essa bagunça, e eu vou lá e recolho a bagunça dele. Mas eu não falo nada para ele. Eu não fiz uma reclamação expressiva direta para ele, certo? Mas a minha atitude talvez não tenha sido a mais assertiva, porque eu também não estou conduzindo ele a pensar sobre as atitudes. Né? E aí aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a família bússola e a família GPS. A família bússola, o que vocês acham que é? O que a bússola faz? O que a bússola faz? A bússola dá um norte, mas não te diz muitas vezes como chega lá. É isso aí, a bússola nos dá um norte, mas não nos diz como chegar lá, né? E o GPS, ele nos dá exatamente a rota da qual a gente precisa seguir, certo? E aí, quanto família, né? O que vocês costumam direcionar exatamente as decisões dos filhos como um GPS? Ou vocês permitem que os filhos trilhem os seus próprios caminhos e tomem decisões como uma bússola? O que vocês acham? Nós, quanto pais, quanto professores, a gente também, nós somos instrumentos de navegação aí para os nossos filhos, somos arquitetos dessas emoções, desse bairro que está se formando. Né? Então, a gente precisa mostrar a necessidade de permitir que os nossos filhos, eles trilhem os próprios caminhos, né? Até porque a gente não sabe os caminhos que eles vão trilhar, né? A gente não sabe quais são as adversidades que eles vão passar. Mas, para eles serem felizes na vida adulta, talvez eles passem por caminhos que a gente nunca percorreu antes, né? Porque a sociedade, ela vem mudando. E quando a gente usa a reclamação de forma instrumental, nós estamos melhorando a nossa comunicação com os nossos filhos, né? Conduzindo eles de forma a dar norte como uma bússola, numa direção mais saudável. Nós não vamos fazer por eles, nós vamos sim mostrar que há deveres sim a serem cumpridos, mas vamos desenvolver com eles de forma firme, mais gentil, e que eles tenham condições, e aí autonomia, né, de formar um ser autônomo para lidar com as diversas situações, talvez muito mais complexas, que a vida vai nos apresentar, né, diante de todas as adversidades que eles vão passar. Então, muitas vezes a gente guarda a reclamação expressiva para nós, e como forma de punição, a gente, né, fecha o rosto, faz uma expressão, não verbaliza a nossa reclamação, mas fala com o nosso corpo e vai lá e faz por ele. A gente está ajudando? A gente está conduzindo ele pelo melhor caminho? Não, a gente está reclamando ainda de forma expressiva. Ou quando a gente reclama expressivamente, e às vezes por hora, por aquele momento, a gente talvez até consiga alguma mudança de comportamento, né? Então, eu vou lá, brigo, reclamo do calçado, da mochila, da bagunça, da toalha, e ele vai lá, naquele momento, e faz. Arruma lá o quarto, por exemplo. E aí, às vezes, a gente volta nesse quarto, e ele não está arrumado da forma como eu, adulto, gostaria que estivesse arrumado. E aí, normalmente, a gente faz uma outra reclamação expressiva. Pô, menino, isso é jeito de arrumar o quarto? E tá arrumado de um jeito direito? Isso aqui não é arrumação. Isso não é. A gente está partindo das nossas, né, das nossas percepções, das nossas janelas, das nossas memórias, daquilo que a gente construiu e né, da nossa percepção adulta. Se a gente for colocar isso numa reclamação instrumental, a gente pode dizer, talvez não tenha ficado muito bom. Mas a gente vai sinalizar para ele, nossa, que legal, a gente vai valorizar aquilo que ele fez. Nossa, que legal, você arrumou o quarto, que legal. Da próxima vez, eu posso te ajudar a arrumar essa cama
de um formato que vai ficar mais legal. O que tu acha? Vamos dobrou a roupa de qualquer jeito, às vezes. E talvez ele não saiba dobrar a roupa ainda, de uma forma como eu, adulto, arrumo, ou como eu gostaria que ele tivesse arrumado. Mas a gente vai elogiar que ele fez. Nossa, que legal, você arrumou o seu quarto. Muito bem, obrigada, filho. Legal. Da próxima vez, a gente pode dobrar, eu posso te ensinar a dobrar as camisetas, o que tu acha? A gente cria uma conexão com essa criança, com esse filho, né? A gente está mostrando para ele, sim, os deveres, mas a gente está expressando de forma assertiva, de forma mais branda, as nossas reclamações. A gente está sinalizando para ele que, legal, ele fez, mas a gente pode melhorar um pouquinho, ele está percebendo os seus deveres dentro dessa família, né? Fica claro isso para vocês, pessoal? Vocês conseguem perceber essas situações, assim, no dia a dia de vocês? Né? Às vezes acontece, às vezes a gente espera do filho, aí a gente volta lá no nosso começo, a gente projeta nele aqui as nossas ideias, as nossas expectativas, e nem sempre ele vai corresponder. E a forma como a gente lida com isso, né, vai fazer com que ele construa suas melhores memórias ou não, né, que ele construa janelas lights, né, memórias saudáveis, ou janelas killers, memórias que sejam talvez mais encarceradoras, né, as memórias que nos aprisionam. E aí eu deixo aqui, pessoal, a gente encaminhando para o nosso final, vou deixar aqui um desafio para vocês, né, esse desafio está aqui no material, tem aqui no livro da família, que é aí o potinho da reciclagem da reclamação expressiva. Eu vou convidar vocês a fazerem um potinho aí da família, com deixar aí visível esse pote, deixar aí papel, caneta perto dele, e aí toda vez que algum membro aí da família reclamar, vocês vão escrever a reclamação e vão botar o nome da pessoa que reclamou e vão guardar nesse pote. A gente vai fazer esse exercício por 3 dias, né? Depois de 3 dias, no 4º dia, a gente vai reservar um momento para ler essas reclamações e pensar em formas de como a gente poderia ter expressado essa reclamação, né? Como a gente poderia ter feito essa reclamação de uma forma instrumental. E aí pensar em formas de como a gente diminuir essa reclamação. Se a reclamação foi a bagunça, né, da criança se colocar como responsável de começar a arrumar o seu quarto, fazer esse combinado, né? Então, a gente vai pensar junto, quanto família, em transformar e melhorar essa comunicação familiar. O que vocês acham aí de fazer esse exercício? Vão topar? Né? E aí a gente vai conduzindo essa criança como uma bússola, né? Dando o norte de constituir essa organização familiar, essa relação familiar com mais qualidade de vida, porque ele precisa se perceber também como pertencente dessa família. Então, sim, ele tem os seus deveres. A forma como a gente coloca isso que faz toda a diferença. Certo? E aí eu queria conversar com vocês, né? O que vocês acham que a gente pode acrescentar no bairro da reclamação para tornar ele mais saudável? O que vocês acham? O que vocês acrescentariam aí no bairro da reclamação? Para tornar ele mais saudável, para visitar ele menos, talvez. Talvez colocar um condomínio da gratidão, né? Isso, fazer esse exercício, né, dele perceber, do filho também perceber o quão privilegiado ele tem, né, ele é diante da sua situação, né, do quão ele também pode agradecer sobre a sua família, sobre tudo que ele tem, né, da gente trazer esse código da gratidão também para a criança, né, de que a gente consegue trabalhar com ele. Será que no final do dia, quando a gente pode parar e ter um dia da semana para a gente pensar em família, quais são os motivos que a família tem para agradecer, né, depois que a gente aprender a fazer esse exercício aí de reciclar as nossas reclamações
expressivas para reclamação instrumental, de também fazer esse exercício de gratidão, né, porque a gente ajuda a criança também a perceber as pequenas coisas, né, e que ele também tem mais muito, porque às vezes nessa faixa etária eles também estão num processo de reclamação, né, eu não quero acordar cedo, eu não quero guardar isso, né, eu sempre espero algo em troca para fazer alguma coisa. E aí, quando a gente exercita essa gratidão, olha só, tu tem mais motivos para, né, quando ele se percebe com mais motivos para ser feliz do que para ser reclamão, né, ele vai começar a refletir sobre essa situação. Então, de fazer uma lista mesmo, então tu tá reclamando, mas vamos listar, vamos colocar no papel, como a gente fez aqui agora com vocês, né, coloca aí no papel. Quais são os motivos pelos quais tu é feliz, né, e aí ele vai lá escrever. Agora, quais são os motivos que tu tem para reclamar? E se de fato essas reclamações são válidas, são reclamações que não podem ser facilmente resolvidas, né, o diálogo e a comunicação não violenta, essa comunicação mais assertiva é sempre o melhor caminho para construir aí relações saudáveis e arquitetar toda essa cidade da memória que está se formando junto com essa criança, né, e melhorando aí a qualidade de vida dessa família. Pessoal, abro aqui para vocês, para perguntas, se alguém quer pontuar alguma coisa, se fez sentido para vocês até aqui. A ideia aqui da gente... Falar um pouquinho, Ju, pode ser? Claro! Uma boa noite a todos, né? Não tinha desejado uma boa noite. Eu queria só compartilhar com vocês um hábito que eu tenho já de algum tempo. Eu amo borboleta, né? E eu tenho essa caixinha de borboleta, até eu mostro na reunião dos professores, há muito tempo comigo. E aqui dentro eu coloco as coisas que eu sou agradecida por ter, né? E então, todos os dias à noite eu tenho esse hábito de pensar, refletir. Já passei por muitas situações, como todos nós, né, de reclamar, e esse ano foi um ano que acredito que todos nós, né, tivemos essa função de reclamar, e aí chegar no final do dia e pensar que realmente eu reclamei mais do que agradeci, né. Eu coloquei a palavra gratidão ali, porque... eu penso que também depende muito do momento que a gente está passando, né? Eu, no momento, me encontro num momento de plena gratidão mesmo, né? Então, assim, eu estou muito feliz de ver que a minha caixinha não está afetando mais esse ano e que está na hora de aumentar a caixinha da gratidão, certo? Porque aqui dentro eu coloco várias coisas que eu sou grata, não só frases, palavras, o que me acontece durante o dia, mas também algumas coisas que meus filhos me dão, algum carinho que eu recebo de alguma criança no colégio, ou da família, seja de quem for. Então, a minha caixinha realmente está apertadinha, não fecha mais, e eu gostaria de compartilhar com vocês, né, que é extremamente importante a gente chegar no final do dia e pensar em quantas coisas nós temos para agradecer, né, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, com os filhos, e nem sempre é fácil, né, a gente sabe que muitas vezes é difícil, né? Muitas vezes é preciso deixar algumas coisas para que a gente se dê conta do quanto a gente é grato e do quanto a gente tem como família, né, do quanto a gente tem enquanto saúde, e tantas pessoas passando por tanta necessidade nesse momento, principalmente de saúde, o quanto a gente tem que agradecer de nós estarmos bem e de nós podermos estar, né, com a nossa família. Tá bem? Muito obrigada pela contribuição, Miriam. E é bem isso, né? A ideia aqui não é falar que, não, nós nunca mais vamos reclamar. A Juliana trabalha na Escola da Inteligência, ela não reclama. Não, às vezes a gente passa por esse bairro da reclamação. E tudo bem, acontece, é humano, e a gente se percebe quanto humano, certo? Mas o quanto a gente mora nesse bairro, o quanto a gente... a reflexão aqui é o quanto a gente... passa por esse bairro, mas não fica lá, de fato, né? O quanto a gente precisa se movimentar, e essa movimentação, ela só depende do meu eu, né? Do quanto eu me coloco como autor da minha história, e por mais que a gente converse aqui, a gente está falando de formação de filhos, mas a gente é espelho para os nossos filhos, torna a repetir isso, né? Que vocês precisam se perceber, fazer essa autorreflexão do se eu não quero que o meu filho reclame, o quanto eu reclamo com ele. Né, se eu não gosto que o meu filho
grite o quanto eu tenho falado gritando com ele. Né? Então, são duas vias. A gente não está falando aqui que a gente tem que deixar as crianças fazerem o que elas querem, não, mas a gente precisa achar a melhor via de comunicação com essa criança, né? Porque ele é um ser que vai para a sociedade, e ele vai levar para a sociedade aquilo que ele construiu na sua família. E a gente está aqui para, né, e eu agradeço que todos estão aqui, porque com certeza vocês estão aqui buscando esse aprimoramento, buscando um conhecimento para tornar essa relação mais saudável, para tornar essa criança cada vez mais capaz dentro das adversidades e de todas as situações que ela vai enfrentar na vida. Espero, então, que tenha sido significativo, que você, né, que tenha ficado alguma coisa, que a gente tenha aprendido aí um pouquinho sobre o processo da reclamação, da gente usar um pouco mais né, botar mais em prática a reclamação instrumental na nossa vida e usar os códigos aí da gratidão e da autocrítica para diminuir um pouco da reclamação expressiva. Obrigada, equipe, obrigada, escola, obrigada, famílias. Eu vou colocar aqui, pessoal, no nosso chat, só colar aqui, o link de avaliação do nosso encontro, né? É muito importante para nós, quanto Escola da Inteligência, ouvir a opinião de vocês com relação às nossas ações, né? Nos leva aí para uma melhoria contínua, então, quem puder, né, já clicar ali, já fazer a avaliação do nosso encontro, eu agradeço. Vai perguntar lá o meu nome, tem várias Julianas, então eu vou escrever aqui, tá, também. O meu nome é Juliana Moraes. Certo? Vai perguntar o nome da consultora lá na avaliação. Eu sou a Juliana Moraes, certo? Não deixem, né? Tudo que a gente conversou aqui está aqui no material da família, da escola. Se vocês ainda não buscaram, busquem seu material. O primeiro capítulo, ele aprofunda um pouco mais sobre a cidade da memória, porque aqui eu só passei por ele. E traz aí esse exercício que a gente falou aqui do pote da reclamação expressiva para tornar ela instrumental, tá aqui. Esse exercício que a gente fez das borrachinhas, ele tá aqui, e ele traz também aí algumas reflexões acerca de tudo que a gente conversou. Dentro aqui do livro, do material da família, nessa, né, logo bem no comecinho, tem a primeira página, no verso da primeira página, vocês encontram aqui o QR Code, e encontram também um código em que vocês têm acesso ao aplicativo Ei Família, né? Não deixem de usar o aplicativo, além de ter acesso aí às videoaulas da Escola da Inteligência, tem muitos vídeos, muitas ferramentas, a gente pode fazer lá um mapa socioemocional da família para verificar quais são as habilidades que a gente tem mais desenvolvido e quais a gente precisa desenvolver mais, alguns vídeos com relação a isso que a gente conversou aqui, a esse tema que a gente conversou aqui hoje sobre reclamação, né? Então, vocês têm muitas ferramentas lá no aplicativo. Não deixem de usar o código que está aqui no livro, certo? Muito obrigada pela oportunidade. Pessoal da escola, um beijo, um bom descanso para todos vocês. Espero encontrá-los em breve, pessoalmente. Certo? Uma boa noite para todos. Tchau, diretor Volney, Miriam, professoras e famílias. Obrigada, Juliana. Obrigada para todos. Uma boa noite para todos vocês. Nos encontramos, Juliana, com certeza. Pode deixar. Amanhã nós estamos aqui de novo com o Fundamental 2. Tchau, tchau. Uma boa noite para todos. Obrigada.